Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao estudo do equilíbrio estático em um ponto material. Dessa vez a gente vai fazer exercícios em que as forças não são simétricas no sistema, né? Na primeira parte a gente fez alguns exercícios em que havia uma força aplicada em uma determinada simetria, né? E dessa vez a gente vai ver casos não simétricos, né? Na primeira parte a gente fez algumas questões do Enem e de outros vestibulares. Dessa vez a gente vai fazer mais duas questões de vestibular, ok? Então, recomendo novamente que pegue papel e caneta, tente fazer e logo após vejam a resolução. Então, deem pausa e tente fazer e vamos lá. A primeira questão é uma questão do IFSU de 2011, né? Que é uma caixa A de peso igual a 300 newtons, é suspensa por duas cordas B e C, essa corda B e a corda C, conforme a figura abaixo. Então o valor da tração na corda B é igual a, aí vai ter aqui as alternativas. Ok? A primeira coisa que a gente vai fazer sempre é o diagrama de corpo livre. Então a gente vai fazer o desenhozinho aqui, ó. Se a gente considerar esse ponto, a gente vai ter uma força aqui para baixo, que é uma força que vale 300 newtons, como está dito aqui na questão. Então vai ter uma força para cá de 300 newtons. Para segurar essa força, a gente vai ter uma força aqui para cima, nessa diagonal, que eu posso chamar, por exemplo, de FB. E para manter o sistema em equilíbrio, eu vou ter uma força aqui para a direita, que eu posso chamar de FC, ok? Então, o diagrama de corpo livre, né, como já falado, é simplesmente pegar esse desenho e deixar só as forças no sistema. Ele ficaria algo parecido com isso aqui. Então, para resolver as questões de equilíbrio estático, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o diagrama de corpo livre e a segunda é o somatório das forças. E eu posso fazer o somatório das forças tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? Considerando um caso bidimensional. Como nesse caso eu já tenho uma força aqui, ó, de 300 newtons, certo? E uma das incógnitas tem participação no eixo Y, que é esse FB, eu vou começar pelo somatório das forças em Y. Porque se eu começasse pelo somatório das forças em X, eu teria só incógnita, que seria esse FC e o FB. Porque o 300, ó, observe que ele participa só do eixo Y, né? Ele está para baixo. Lembre que o eixo Y ele é na vertical e o eixo X ele é na horizontal. Imagina que isso aqui é perfeitamente horizontal e isso aqui perfeitamente vertical, né? Então, vou começar pelo somatório das forças em Y, ok? Então, eu considero que tudo que está para cima é positivo e tudo que está para baixo é negativo. Então, vamos observar. Eu vou olhar para todas as forças que estão no sistema e vou colocar no somatório das forças, ok? Esse 300 aqui, ele está para baixo. Então, ele entra menos 300, porque eu disse que para cima era positivo e para baixo é negativo. O FB ele está para cima, então ele entra aqui positivo no somatório das forças. Sendo que ele está inclinado. Como eu estou fazendo o somatório das forças em Y, eu preciso descobrir qual que é a componente Y dessa força inclinada. E aí eu posso fechar o triângulo aqui, ó. E aí eu vejo que o eixo Y ele está oposto ao ângulo de 30 graus, né? Então, quando eu uso o cateto oposto, eu utilizo seno. Ou então pode-se utilizar aquela regrinha, né? Que quem está sem o ângulo usa seno. Então, o Y, ele usa seno, né? E o X aqui, no caso, ele está com o ângulo. Então, seria cosseno. Essa regrinha a gente viu na aula passada. Então, fica, ó, menos 300 mais FB seno de 30. Tá, mas professor, e esse FC ele não entra? Não, ele não entra porque a gente está fazendo o somatório das forças em Y. E o FC ele é uma componente totalmente horizontal
Ou seja, ele participa apenas do eixo X. Então, resolvendo isso aqui, ó, o 300 que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, eu preciso isolar a incógnita, que é o FB. Então, o seno de 30 que está multiplicando, ele passa dividindo. Seno de 30, ele é 0,5 ou 1 meio, né? Quem não lembra desses valores de seno, cosseno, né, e tangente de 30, 45, 60, dá uma revisada na aula sobre revisão da trigonometria e da composição de forças, né, que também vai estar aqui no YouTube. Então, 300 sobre 0,5, né, que é o valor de seno de 30. Quando eu tenho 300 dividido por 0,5, é a mesma coisa do que multiplicar por 2. Então, daria 600 newtons. Então, essa força FB aqui, na verdade, ela vale 600 newtons, que seria a resposta da questão. Ok? Mas gostaria de chamá-los a atenção para uma coisa, que nem sempre nas questões de vestibulares eles vão pedir essa força aqui, que é o FB, por exemplo. Ele pode pedir em alguns casos essa força FC. Então, apesar de não ser uma questão daqui do vestibular, eu vou mostrar como que seria feito o cálculo desse FC. Ó, observem que agora eu tenho esse 300 e tenho esse FB aqui que vale 600, ok? E as equações que eu tenho disponíveis na estática é somatória das forças em X e somatória das forças em Y. Eu já utilizei o somatório das forças em Y para achar o FB, que vale 600, e agora eu vou utilizar o somatório das forças em X para achar o FC. Inclusive porque o FC ele está somente na horizontal e precisaria ser pelo somatório das forças em X. Então vamos lá. O somatório das forças em X tem que ser igual a zero, né? Lembre, um sistema em equilíbrio, o somatório das forças é sempre igual a zero. Então, ó, o 300 ele não entra no cálculo por causa que esse 300 ele é somente uma força na vertical, ele não participa em nada na horizontal. Essa força aqui, ó, ela está inclinada, certo? E sempre que uma força estiver para a direita, eu considero como positivo, e a força que estiver para a esquerda, eu considero como negativo. Então, vai ficar menos 600. E como está inclinada, eu devo utilizar seno ou cosseno, né? Quando eu utilizei aqui, ó, o eixo Y, bem aqui no início, eu utilizei o seno. Quando eu vou fazer o X aqui agora, eu utilizo dessa vez o... Opa, passei demais. O cosseno. Ok? Então, sempre que eu tiver aqui, ó, com o ângulo, vai ser o eixo X. Se eu tivesse sem o ângulo, seria o eixo Y. Beleza? Então, fica aqui menos 600 cosseno de 30, mais FC. Mais porque essa força está para a direita. Então, o que não é incógnito eu passo para o outro lado. Esse menos aqui ele passa positivo. E o cosseno de 30, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, eu troco aqui, ó, cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2. Novamente, quem não lembra essa tabela trigonométrica, vai na aula de revisão da trigonometria e da composição de forças. Então, 600 sobre 2 dá 300, vezes raiz de 3. Seria a resposta da força em C. Ok? Então, esse FB valeria 600 e esse FC valeria 300, raiz de 3. E aí, dessa forma, a gente teria todas as forças do sistema, né? 300 para baixo, 600 para cá na diagonal e 300 raiz de 3 para a direita, né? Como já comentado no exercício anterior, não é porque eu tenho 300 para baixo que eu vou ter 300 aqui também não, tá? Essa força está inclinada. Isso só seria verdade se a força estivesse completamente na vertical. Ok? Então, espero que tenham entendido esse primeiro exercício e vamos para o segundo exercício do dia.
Peço novamente que tentem fazer. Esse aqui já é um exercício um pouco mais complexo, certo? Mas deem um pause, leiam o que o exercício está pedindo para em seguida ver a resolução, ok? Então deem uma pause agora. Espero que tenham tentado fazer e vamos lá. O segundo exercício é uma questão que caiu no vestibular da Universidade Estadual do Ceará em 2010, que diz o seguinte: na figura a seguir, o peso P1, ou seja, essa força aqui para baixo, é de 500 newtons. Então eu vou ter aqui 500 newtons para baixo. E a corda RS, essa corda daqui para cá, é horizontal. Os valores das tensões T1, T2, T3 e o peso P2 são, e aqui vai ter as alternativas. Então, vamos lá, tentem fazer e vou mostrar aqui para vocês como que esse exercício pode ser feito. Vamos lá. Eu peguei aqui o desenho do exercício e coloquei aqui novamente, né? Anotei que o dado fornecido era de... Esse peso aqui seria de 500 newtons. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o diagrama de corpo livre, que é pegar o desenho e deixar só as forças necessárias no sistema. Então, se eu considerar aqui esse ponto de contato aqui, ó, eu vou ter essa força para baixo, vou ter essa força aqui na diagonal, que vale, né, não sei quanto que vale ainda, mas eu vou chamar de T1, por exemplo. E se aqui está para a esquerda, essa força aqui vai estar para a direita, que vai ser o nosso T2. Então, esse aqui seria o nosso diagrama de corpo livre, que ficaria algo mais ou menos assim. Né? Eu vou considerar primeiro esse caso para achar o T1 e o T2, depois eu pego esse segundo ponto de contato aqui, né? Que aí tendo o T2, eu acho o T3 e o peso 2, ok? Então, esse exercício, diferentemente do passado, a gente precisa fazer duas vezes esse diagrama de corpo livre, né? Porque a gente tem uma questão um pouco maior, né? Que vai ter mais pontos de contato aqui. Então, esse aqui seria o diagrama de corpo livre. E aí, observem o seguinte, eu já tenho um valor no eixo Y, certo? E tenho só uma incógnita que participa do eixo Y. Então, faz sentido começar pelo somatório das forças em Y, né? Porque, novamente, se eu começasse pelo somatório das forças em X, eu teria só o T2 e o T1 e eu não conheço nenhum dos dois. Seria impossível resolver. Então, vamos lá. Começo aqui tentando descobrir a força na corda T1, né? E aí vou começar pelo somatório das forças em Y e tudo que está para cima é o meu positivo, ok? Vamos lá. Esse 500 ele está para baixo. Se está para baixo ele é negativo. O T1 ele está para cima, então ele entra positivo. Eu chamei só de T aqui, mas eu estou fazendo o cálculo do T1. Ele está para cima, então ele entra positivo. E como ele está inclinado, eu preciso utilizar seno ou cosseno. E aí, se eu fechar o triângulo aqui, ó, vou ter o eixo Y e o eixo X. O Y é o cateto oposto, então eu utilizaria o seno. Ou, de outra forma, o Y está sem o ângulo, então eu vou utilizar seno. Para isolar aqui, ó, o 500 que está sozinho vai para o outro lado positivo. Vem para cá, ó. E o seno de 45 que está multiplicando, ele passa dividindo. Ok? Seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2. E aí, eu preciso trocar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Quando eu tenho uma divisão de frações, esse 2 que está embaixo dividindo, ele vai para cima multiplicando, né? Então, vai ficar 1000 sobre raiz de 2. Sendo que se eu vier aqui na verdade, aqui nas alternativas, eu vou ver que eu não vou ter nenhum 100 sobre raiz de 2 aqui nas respostas.
Então, isso quer dizer que está errado? Não, não está errado. É porque a gente precisa racionalizar, né? Porque muitas vezes nos vestibulares, eles não encerram a questão com uma raiz na parte de baixo da equação. Então, o que é que precisa ser feito? Eu preciso fazer uma racionalização. Então, eu pego essa raiz aqui, ó, e multiplico por ela dividido por ela. Isso aqui de fato não está mudando o resultado, né? Porque raiz de 2 sobre raiz de 2, né? Um valor dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, o resultado não está sendo mudado. Ele está apenas mudando a forma de expressar o resultado. Então, vamos lá. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Então, eu posso cortar aqui, ó. E vai ficar só o 2, né? Então, vai ficar 1000 sobre 2, que vale 500. E o raiz de 2 daqui de cima. Então, a resposta seria 500 raiz de 2, que pode ser essa ou essa. Beleza? Então, a gente vai precisar fazer a segunda parte. Se a gente for aqui para o exercício, a gente precisa achar T1, T2, T3 e o peso 2. A gente só achou T1. Vamos achar T2 agora. Anotei aqui que a gente já tem o P1 que vale 500 e o T1 agora que vale 500 raiz de 2 newtons. Ok? Então, como eu já utilizei o somatório das forças em Y, agora eu vou utilizar o somatório das forças em X. Para a direita, eu considero como positivo. Se estiver para a esquerda, eu considero como negativo. Então, nós vamos ter, né, o T1 cosseno de 45. Por que cosseno? Porque se eu fechar esse triângulo aqui, ó, a componente x do eixo dele é o cateto adjacente, né? Ou pode-se pensar também que o x ele está com o ângulo e com eu uso cosseno. Então vai ficar menos T1 cosseno de 45, menos porque está para a esquerda, né? Mais porque está para a direita, a incógnita que é T. Essa força de 500 newtons ela não entra no cálculo por causa que ela está somente na vertical. E eu estou fazendo o somatório das forças em X. Então, o T1 cosseno de 45, tem um outro aqui por 500 raiz de 2. Eu preciso resolver essa equação. Então, o que não é incógnita, eu passo para o outro lado da equação. Esse 500 raiz de 2 cosseno de 45 que estava negativo, ele passa para o outro lado positivo, ok? O cosseno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2. E, novamente, se não lembra, vai na aula de revisão de trigonometria e decomposição de forças. Então, vai ficar aqui, na verdade, ó, 500. Isso aqui, na verdade, é 500 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. O quadrado da raiz vai ficar só o 2, né? Então, 2 sobre 2 vai dar 1. Então, isso aqui tudo vai se cortar. Vai sobrar somente o 500 newtons. Se a gente vier aqui nas alternativas, vai ver que vai ter o 500 aqui, o 500 raiz de 2 já vai dar para marcar a alternativa A, né? Que a gente achou que o T1 era 500 raiz de 2 e o T2 vale 500, então já seria a alternativa. Porém, eu vou fazer os cálculos aqui ainda do T3 e do peso 2 para que a gente aprenda como que isso pode ser feito, apesar de que a alternativa já poderia ter sido marcada. Então, para fazer a segunda parte do problema, eu vou precisar fazer uma nova decomposição de forças, né? A primeira eu fiz aqui nesse ponto e agora eu vou fazer aqui nesse segundo ponto. A gente vai ter essa força peso aqui para baixo, que vai ser o P2. Se essa força está para baixo, para isso aqui estar em equilíbrio, essa força aqui ela deve estar para cima, o T3, enquanto o P2 está para baixo. Então, se aqui está para a direita, essa força aqui deve estar para a esquerda. E observem o seguinte, né? No primeiro diagrama, eu havia desenhado o T2 para
à direita. E aqui, nesse caso, ele está para a esquerda. Mas isso é normal, por causa que a gente está trabalhando de um par de ações, um par de ação e reação, né? Esse mesmo T2 aqui, ele está sendo visto por dois locais diferentes. Então, o diagrama ele ficaria mais ou menos assim, certo? E observem o seguinte, o valor que eu conheço, que é o T2, ele vale 500 newtons. E ele está na horizontal. Se ele está na horizontal, faz sentido começar com o somatório das forças no eixo X, né? Não faria sentido começar dessa vez pelo somatório das forças em Y, porque eu não tenho nenhum valor conhecido ainda no eixo Y. Então, eu vou começar pelo somatório das forças no eixo X. Então, vou ter o 500 para a esquerda. Se ele está para a esquerda, ele fica negativo. E a incógnita, ela está inclinada, eu preciso fazer a decomposição, né? Se eu fizer aqui X e fechar o Y, né? Fechar esse triângulo, a gente vai perceber que o eixo X ele vai ser o cateto adjacente ou ele está com um ângulo, né? Então, cateto adjacente ou com um ângulo usa cosseno. Então, fica menos 500 mais T cosseno de 30. Eu preciso resolver agora a equação. Então, o que não é incógnita vai para o outro lado. Esse menos 500, ele passa para o outro lado positivo. E esse cosseno de 30 que está multiplicando, ele vai dividindo. Então, fica assim, né? 500 sobre cosseno de 30. O cosseno de 30, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, quando eu tenho uma divisão de frações, né? A gente inverte aqui, ó, e esse 2 vai para o lado de cima, né? Então, vai ficar 500 vezes 2 sobre raiz de 3, que vai ser 1000 raiz de 3. Certo? 1000 sobre raiz de 3, perdão. Então, se a gente for nas alternativas, a gente vai observar que dessa vez vai ter a resposta com a raiz na parte de baixo da fração, né? Diferentemente do que aconteceu no T1, em que precisou racionalizar, nesse T3 não precisou racionalizar. A resposta foi apresentada com raiz de 3 na parte de baixo da fração. Então, se foi apresentado assim, a gente encerra o T3 dessa forma também, ok? Então, para finalizar o encontro de todas as forças, basta apenas agora encontrar o peso 2, né? Então, como eu já fiz o somatório das forças no eixo X, dessa vez eu vou fazer o somatório das forças no eixo Y, ok? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a força-peso para baixo. Se está para baixo, ele entra negativo, né? Essa força de 500, ela não participa da equação, porque ela é somente uma força no eixo X, e para cima eu vou ter essa força inclinada, né? E como ela está inclinada, eu preciso utilizar seno e cosseno. Se eu fechar, o eixo Y ele é o cateto oposto, né? Então, o cateto oposto usa seno. Ou o Y está sem o ângulo usa seno também. Então, vai ficar T3 seno de 30. E aqui eu já troquei o T3 por 1000 sobre raiz de 3, que era o valor dele. Ok? Então, para resolver essa equação aqui, ó, eu preciso isolar a incógnita. Eu passei esse menos P para o outro lado, então o P ele passou a ficar positivo, né? Então ficou 1000 sobre raiz de 3 seno de 30 igual a P, que é a mesma coisa aqui, né? P igual a 1000 raiz de 3 sobre seno de 30. Seno de 30, ele é igual a 1 sobre 2. Então, vai pegar esse valor de 1000 e dividir por 2, que seria 500 raiz de 3. Ok? Então, com isso, a gente encontra todas as forças do sistema, né? Foi possível determinar todas as forças e encerrar a questão com êxito. Então, seria a alternativa A, né? 500 raiz de 2, essa força T1, a força T2 vale 500 newtons, né? A força T3, 1000 sobre raiz de 3 newtons, e o peso 2, 500 sobre raiz de 3. Então, muito obrigado a todos que acompanhou até o final da aula, e até a próxima. Muito obrigado e tchau.